gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbeth, el gran yo soy. Recibamos al Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações aos nossos amados filhos fiéis, os que conhecem bem ao seu Senhor e se agradam em viver na ordem perfeita que te leva a desfrutar de cada momento da eternidade, onde dia a dia, com o conhecimento de Deus que eu lhes dou, o corpo corrupto e mortal vai se vestindo de incorrupção e imortalidade, transformados em corpos que nunca morrerão. Porque o que me seguir fielmente, sem se desviar de mim, o caminho, a verdade e a vida, nele a morte é tragada em vitória. Simples e puramente porque derrotaram o inimigo com o amor de Deus. A imortalidade é um fato e só comigo haverá. Amém, aleluia. Hoje é necessário que eu exorte, em amor, a alguns de vocês. Me refiro a só alguns poucos, que dizem estar em meu reino, mas estão demonstrando que, na verdade, suas intenções não são boas. Se neste nível de conhecimento que receberam de Deus, existem pessoas que, por estar vagando em sua mente, terminam em um labirinto de pensamentos, por não me escutar bem, a mente carnal os afogará e terminarão no caminho de corrupção e morte. Como lhes disse antes, os pensamentos dos homens são muitos, e se não sabe discernir quais são do espírito e quais vêm da carne, pode terminar enredado e longe de mim, pensando coisas que eu não disse. Por exemplo, que Melquisedeque vai se manifestar entre um de vocês? Isso eu nunca disse, e é porque nunca vai acontecer assim. Conhecendo bem Melquisedeque Lisbeth, vocês acham que eu vou tomar a um dos meus santos anjos, a um filho espiritual, como esposo? Isso seria uma aberração? E, obviamente, o que pensa isso está extraviado do caminho e não conhece a santidade de Deus, e por isso não pôde ver a Deus Pai Melquisedeque em mim. E sem a santidade do Senhor, que eu trouxe, ninguém verá a Deus em sua totalidade. Conhecer ao Pai é conhecer a mim, porque a prova está no pudim. E eu lhes mostrei o poder que há em meu nome. Não é só saber, mas ser capaz de experimentar isso em sua vida 24 horas por dia, 7 dias da semana, dia e noite, porque Deus é ação, a palavra feita carne, e não meras palavras. Vejamos o que diz em João 14, do 10 ao 14. Não crês que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos falo, não as falo por minha própria conta, mas o Pai que mora em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. De outra maneira, crede-me pelas mesmas obras. Os testemunhos que você vê em meu reino não são uma atuação. É a verdade que vive em meus santos anjos. Há poder em meu nome. Isso Deus Pai Melquisedeque me deu para sempre. O que não quiser me provar para comprovar meu poder é alguém que não se agrada da santidade de Deus que eu trago ao ser humano. Essa pessoa prefere viver em trevas, esperando o dia de sua sepultura e de seus entes queridos, porque sem falta a eles a morte chegará. Em verdade vos digo, o que em mim crê, as obras que eu faço, ele as fará também, e ainda maiores fará, porque eu vou ao Pai. E tudo o que pedires ao Pai Melquisedeque, em meu nome, Lisbeth, eu farei, para que o Pai seja glorificado em sua esposa, Cristo Lisbeth. Se algo pedires em meu nome,
eu o farei? A frase eu vou ao Pai é como está me vendo hoje, porque fui ao Pai, estou sentada à sua destra, que é o mesmo que receber todo o seu poder, sua autoridade e sua sabedoria para salvar a qualquer um que queira ser salvo com minha santidade. Não quer dizer que iria a um lugar físico para estar com o Pai, porque então ela não diria o Pai está em mim e eu no Pai. Essas são frases que só o Espírito Santo pode explicar, porque se você lê tal e como está escrito, pensará que o Cristo presente vai te deixar sozinho, porque vai se encontrar com o Pai fora deste mundo. Mas a verdade de Deus, Cristo Lisbeth, te fez o templo do Deus vivente. E como prometemos, é para habitar e andar entre vocês? Somos seu Deus e vocês são nosso povo? Também o Cristo histórico profetizou que nos últimos dias ficaria para sempre. Então, se Deus quer ficar aqui com vocês para sempre, não tem nenhum sentido que Cristo diga que vai te deixar para ir ao Pai. Se o Pai vive agora em Cristo Lisbeth, como também ambos vivem em ti. Quero deixar algo claro agora mesmo. Quando seu pai Melquisedeque decida se manifestar, não vai ser tomando o corpo de outro homem. Porque pensar isso fez com que alguns se levantassem dizendo que são Melquisedeque. E nisso falham grandemente. Se tivesse sido dessa maneira, como um de vocês já teria se manifestado desde o princípio, e nenhum deles revelou nada a mim. Portanto, peço que, por favor, tenham muito cuidado a quem estão escutando, porque podem terminar mal, e isso não é o que queremos para ti. Diz em Hebreus 7:3 que Melquisedeque é sem pai. Isso é físico e espiritual. Sem mãe, física e espiritual. Sem genealogia, que não tem antepassados, que não tem princípio de dias, não nasceu fisicamente nem espiritualmente, sempre existiu. Nem fim de vida, ou seja, ele nunca se afastará de mim, porque é um comigo. Agora todos vocês, têm pais carnais e espirituais? Sim, todos vocês nasceram de seus pais biológicos? E todos vocês nasceram de seus pais espirituais, Melquisedeque e Lisbeth? Então, se Melquisedeque não nasceu de pais biológicos, nem nasceu de pais espirituais, como vai se manifestar como um de vocês, que sim nasceram de mulher, têm pais biológicos e genealogia física e espiritual? Do que essas pessoas precisam? Tocar a Deus Pai. Como ao Anticristo, que gostava da fama. Não importava se era boa ou má. Gostava de ser reconhecido e adorado, como os artistas de Hollywood. Mas Melquisedeque e Lisbeth, não somos assim. Essa fama é do mundo, dos artistas. Isso é um afã e fanatismo. Muitos de vocês até desejavam tocá-lo, ou estar perto dele, e nunca puderam. Estou fazendo com que saiba agora mesmo. Deus não é em nada assim. Eu ensino que tenham respeito para com seu pai espiritual e lhes asseguro que ninguém vai me faltar com respeito, e muito menos a meu amado esposo Melquisedeque. Se está vendo a mim, está vendo Deus Pai, e por mim o conhece, porque ele e eu somos iguais. Sem mim jamais vai ver quem é Deus de verdade? E para os teimosos, que se acham inteligentes, eu sou a imagem e semelhança de Deus. E se você fosse como nós, jamais estaria nas redes sociais falando coisas que eu não disse. Seria prudente e respeitoso ao seu Deus, e não estaria tentando buscar sua própria glória. E ao invés de trazer-nos um sacrifício vivo e santo, está trazendo animais imundos e com defeitos, algo que Deus odeia, que é uma mente suja e maquinadora. Se estou falando disso, é porque estou tentando te salvar, para que não caia totalmente sem poder se levantar. Pegue minha mão e siga, que eu te tirarei das trevas de sua mente. Vejamos o que diz em Provérbios 3, do 7 ao 8. Não sejas sábio em tua própria opinião. Teme a Jeová, Melquisedeque e Lisbeth, e afasta-te do mal. Assim te manterás são e forte. Vocês não são qualquer um, são os santos anjos do Deus vivo. Mas não pode ter de si um conceito maior do que deve ter, mas pense de si mesmo com cordura. Deixe-se guiar pela Espírito Santo, porque senão vai terminar enfermo e padecendo muito, por ser teimoso e se achar sábio,
quando o único sábio é Deus Melquisedeque Lisbete e seus fiéis santos anjos, que escutam bem os detalhes e sabem aguardar, com paciência, tudo o que Deus tem preparado para eles? Eu sou a primeira que pôde vencer, e por serem filhos fiéis de Deus, que escutam bem os detalhes, também puderam vencer ao inimigo com minha palavra. O amor eterno de Deus. Nossos verdadeiros adoradores sabem desfrutar da vida eterna que lhes demos em paz e alegria. Não perdem seu tempo precioso nas redes sociais, discutindo sobre como e quando Deus Pai se manifestará. Ao invés de estar tentando salvar um irmão perdido ou um jafetita que tanto necessitam desta palavra de vida, estão gastando seu tempo mostrando que não são sábios nada. O que são é um bando de desobedientes e desrespeitosos, e estão fazendo o que diz em Romanos 1:25. Trocaram a verdade acerca de Deus por uma mentira, e assim rendem culto e servem às coisas que Deus, Melquisedeque Lisbete, criou, mas não ao Criador, quem é digno de eterno louvor. Para os poucos, cujo entendimento foi embotado, por favor, tomem isso como o que é, uma ajuda oportuna. Porque você escutou a verdade e está brincando com fogo. Tua mente carnal está te enganando e está te alimentando em sua armadilha. Vejamos o que diz em Isaías 45, do 9 ao 10. Que aflição espera aos que discutem com seu Criador? Por acaso discute a panela de barro com seu fazedor? Reprova o barro ao que lhe deu a forma, dizendo-lhe: pare, estás fazendo errado? Ou a vasilha lhe critica, dizendo: tu não sabes trabalhar? Que terrível seria se um recém-nascido dissesse ao seu pai: por que nasci? Ou dissesse à sua mãe: por que me fizeste assim? Isso é exatamente o que fazem todos os que tentam interpretar minhas palavras como a eles convém. Estão brigando com Deus e estão me repreendendo para que mostre a eles Deus Pai. São como Felipe, estiveram comigo todo este tempo e não me conhecem, nem conhecem ao Pai? Portanto, todos aqueles que estão fazendo perguntas em suas mentes e respondendo a si mesmos, com seu próprio conhecimento, e não com a sabedoria de Cristo Lisbete, não são capazes de ver o Pai em mim. Portanto, são homens terrenais, que não podem e nem poderão jamais perceber as coisas do Espírito de Deus. São fornicários e estão em desobediência para comigo. Não têm a fé de Cristo Lisbete. Se eu não pergunto, nem estou preocupada em como ou quando ele vai se manifestar fisicamente? Por que alguns de vocês se preocupam tanto com isso? Eu respeito meu amado esposo, Deus Pai, e não pergunto essas coisas, porque eu vivo por fé. Eu o vejo todos os dias, porque ele está comigo, e não necessito tocar nem ver fisicamente para saber que ele está comigo. Essa é a fé de Cristo, que com temor reverente, com muito respeito, vivo a eternidade em paz e gozo, sabendo que tudo o que eu creio me dá por crer por fé, que é a certeza do que se espera, a convicção do que não posso ver com o olho físico. Mas por causa de pessoas como estas, que negam sua mãe espiritual, a que lhes deu a luz espiritualmente e não tem minha fé, é que Cristo morreu fisicamente há 2000 anos. Os ramos dessa videira não deram bom fruto e foi cortada. Ninguém pôde herdar as promessas, não houve herdeiros, nem co-herdeiros, por terem fornicado. Caíram em adultério e idolatria em suas mentes contra o Deus vivente. Se continuam refutando o que Deus disse, não herdarão as promessas de ser os únicos homens, diferentes deste mundo, que venceram a morte e seguirão morrendo como todos os homens desleais. Tudo por se acharem mais sábios que Deus, interpretando minhas palavras à sua conveniência e assim desonrando seus pais espirituais. Lembrem-se que a videira de Deus é boa e fértil. São os ramos danificados, os que não se deixam limpar e embranquecer por Cristo, para que deem muito fruto para Deus. Eu os criei para nosso louvor, mas alguns tentam fazer com que pareçamos maus. E o mundo, que nos vigia para atacar-nos, se burla de ti, por deixar evidente tua confusão. Se vê claramente que está cambaleando e que não está claro nem firme no que creu. Se converteu em uma presa fácil para as virgens insensatas e para o resto do mundo terrenal. E é por isso que brigam com você,
caiu em sua armadilha e agora não pode sair, porque essas pessoas não estão iluminadas, estão em trevas e não suportam a luz. E você, por tentar usar seu próprio conhecimento e não o meu, nunca salvará essa pessoa e até poderá terminar nas trevas como eles. Eu lhes disse claramente que o que confia em mim não será envergonhado. Diz em Salmos 127, do 3 ao 5. Eis aqui, herança de Jeová Melquisedeque Lisbete são os filhos espirituais. Estimado é o fruto do ventre espiritual. Como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos nascidos, feitos na juventude. Filhos nascidos de Melquisedeque Lisbete, que sabem derrotar ao inimigo com flechas de amor puro e genuíno, porque amam a justiça e a paz de Deus em suas mentes. Bem-aventurado o homem que encheu sua aljava deles. Não será envergonhado quando falar com os inimigos na porta. Para os maduros na fé de Cristo Lisbete, ajudem seus irmãos para que não caiam em semelhante exemplo de desobediência como as virgens insensatas e outros insensatos. Eu sei que vocês não gastam seu tempo nas redes sociais, falando bobagens como eles, mas se virem alguém que está fazendo isso e não está usando as redes sociais para que a palavra de vida, Cristo Lisbete, chegue a todos os que estão em trevas, então unam-se a outros irmãos para que diante dos demais os exortem para que se corrijam, porque isto é sério, é sua vida eterna que está em risco e não queremos ver ninguém sofrer ou terminar em um sepulcro por não ser humilde e aceitar a correção de Deus através de meus santos anjos. Não sabem o que é o amor de Deus e, ao invés de sentirem-se amados, se sentem repreendidos. Que falta de humildade! São imaturos? Esses filhos não me vestem de linho fino, limpo e resplandecente. Eu me lembro bem do dia que eu disse que quando Melquisedeque se manifestar, estará ao meu lado, e eu vou poder tocar nele. Não disse que alguém mais ia tocar? Só eu vou poder tocá-lo. Claro, se é meu amado esposo. Como você interage com seu esposo ou esposa na privacidade de sua casa. E também disse que, por favor, não se confundam com isso e mantenham-se no caminho, agarrados em mim e em tudo o que eu digo. Não dê atenção a ninguém que fale coisas que eu não disse, porque vão se dar mal. Não se apressem. Mantenham-se na paz e no repouso, nos quais vivemos todos, hoje, graças a Melquisedeque Lisbete. Sei que minhas palavras de amor te ajudarão a entender um pouco mais sobre o que o Senhor quer de ti. Que viva na eternidade que te demos, em paz e alegria, e deixe de se preocupar em dar glória a si mesmo, porque é Deus, Melquisedeque Lisbete, quem glorifica seus santos anjos. Amém? Aleluia! Amamos vocês para sempre!